Fala, galera do meu coração. Acharam que não ia ter questão de português? Vocês sabem que aqui é o único canal do YouTube onde a gente responde todas as questões de exame de suficiência, as anuladas, as com gabarito modificado e inclusive as de português. Então, eu convidei a professora Meire, professora do IFCE de Limeira do Norte, para comentar as duas questões de português. Ela gentilmente topou, gravou os vídeos para gente e eu vou passar logo em seguida aqui. Eu só reforço a vocês que todos os links importantes vocês encontram na descrição do vídeo. Mas para essas questões de português, é fundamental que você esteja com a prova ou aberta numa segunda tela ou impressa em mãos, porque a professora Meire vai ler o texto com vocês e vai voltar e comentar o texto. Então é interessante estar com a prova em mãos, tá? Fica então agora com o comentário da professora Meire. Eu volto ao final para dar mais um recadinho. Valeu! Olá, eu sou a professora Meire, estou aqui para comentar um pouquinho sobre as questões. Vou comentar as questões de língua portuguesa. Vamos começar pela questão 49. Para chegarmos à questão, é importante fazermos a leitura do texto para situarmos e contextualizarmos esta questão. Então, vamos à leitura do texto. O futebol é uma das principais práticas esportivas e, inclusive, atração cultural para o povo brasileiro, o que, consequentemente, provoca reflexos na economia do país ao gerar empregos diretos e indiretos no mercado, por seu potencial econômico. A notoriedade do futebol como modalidade esportiva foi um dos principais fatores a fazer com que o esporte se consolidasse, também como uma área de negócio. A importância social e econômica do esporte tornou praticamente necessário que os clubes de futebol utilizassem a contabilidade aliada às ferramentas de gestão, no processo de geração de informações para a tomada de decisão. Embora o futebol movimente grandes volumes de recursos, é destacado por Silva, Teixeira e Nhama que as discussões recentes na imprensa esportiva sobre a viabilidade financeira de alguns clubes, o elevado endividamento, a falta de controle financeiro e os problemas de governança corporativa alertam para a relevância da contabilidade para estas entidades. Por isso, o estudo da contabilidade aplicada às entidades esportivas é considerado relevante e, nesse sentido, normas contábeis foram instituídas para orientar o processo de contabilização dos fatores relativos às transações de entidades desportivas profissionais, de tal modo que se atribui à contabilidade um papel imprescindível para a transparência econômico-financeira dessas entidades, bem como no auxílio à gestão. Então, nós temos aqui um texto relativamente curto, é um texto que é da área da contabilidade, e nesse texto é tematizado justamente a relação entre contabilidade e esportes. Além disso, é um trecho de um artigo científico, por isso que é um texto que é retirado de uma revista científico-acadêmica da área da contabilidade, e por essa peculiaridade do texto, é importante sabermos porque as questões trazidas neste exame, né, pelo menos nesta versão do exame, vai justamente ao encontro de características próprias deste gênero, que é tratado os elementos formais nessa questão 49, que nós vamos discutir agora, que é muito importante em um texto científico acadêmico, essas questões formais, relacionadas à escrita propriamente de usar uma norma culta da língua portuguesa. E aí é sobre essa questão da norma que a questão 49 ela vai tratar. E a questão 49 vai trazer o seguinte enunciado. Dentre os vários aspectos linguísticos que foram empregados no texto, destaca-se a flexão de algumas palavras mediante a necessidade do acréscimo de morfemas desinenciais. Assim, leia a análise e analise as afirmativas a seguir sobre o aspecto mencionado e assinale a correta. Então, a primeira questão que a gente precisa pontuar aqui é que ele vai destacar são os aspectos linguísticos no texto.
e o emprego destes aspectos linguísticos para um texto que vai convocar aí o uso da norma culta da língua portuguesa. E um dos aspectos, o aspecto que vai ser pontuado vai ser, sobretudo, em relação à flexão de algumas palavras, mas não, no contexto da questão, não são flexões de palavras individualizadas, mas palavras dentro de um determinado contexto. E aí essas flexões e os morfemas, eles estão relacionados às questões de gênero e número das palavras e flexões número pessoal dos verbos, assim como também de tempos verbais. No caso do texto, nós vamos ver sobretudo, nessa questão, vamos ver sobretudo as questões relacionadas à concordância verbal e nominal. É o que vai se destacar aqui. E também em algum momento relacionada ao tempo verbal, né? Que é o que a questão também vai pontuar. Mas as opções, elas vão estar em torno justamente dessa questão da flexão e da concordância, né? Entre seja concordância nominal, seja concordância verbal. A letra A vai dizer o seguinte: o emprego do adjetivo necessário, conforme visto no primeiro parágrafo, ou como parte integrante de uma expressão, será sempre invariável. Então, a primeira questão que a gente precisa pensar é uma pista que a questão já dá, na verdade, é quando ele diz o emprego do adjetivo necessário, como lá no primeiro parágrafo, que é quando ele diz: a importância social e econômica do esporte tornou praticamente necessário que os clubes de futebol utilizassem a contabilidade. Então, quando ele já pontua a palavra adjetivo, vai falar nessa classe de palavra adjetivo, isso já traz já ajuda a perceber uma questão aqui, que ele vai dizer que será sempre invariável quando estiver numa expressão. A questão é que, quando eu penso em adjetivo, o adjetivo é uma classe variável. Então, o adjetivo ele vai apresentar tanto variação de número, singular ou plural, quanto de gênero masculino ou feminino. E aí, quando eu tenho aqui sempre, a palavra sempre, isso vai ajudar, não é, a perceber qual é a opção, se essa é uma opção correta, é pensar que esse sempre, né, vai colocar o adjetivo todo em um único pacote, em um único classificação de palavra invariável, o que não é verdade. O adjetivo é uma palavra variável. No contexto dessa questão, né, ele está aqui no masculino porque em alguns momentos, dentro do contexto, eu vou perceber que necessário pode ser variável ou não. Então, isso vai depender de outras palavras que estão dentro desse contexto. Não é só falar que dentro da expressão, quando ele diz tornou praticamente necessário que, eu tenho que pensar, quando eu falo na expressão, que geralmente vem atrelada ao verbo ser, né? Então, é necessário, é necessária, e está relacionada ao substantivo que está sendo ali associado a necessário. Quando essas palavras que estão associadas a necessário, elas estão definidas, seja por um artigo, seja por um pronome, elas tendem a vir concordando com esse substantivo. Em algumas situações, isso não vai acontecer porque ou esse substantivo está desacompanhado de um artigo ou de uma outra palavra que o determine, ou porque no contexto, como nós temos aqui nesse texto, é praticamente necessário que, nós temos depois do necessário aí o que não vai determinar essa questão de um substantivo. Aqui, na verdade, eu vou ter uma oração subordinada, né, introduzida pelo que, e que isso vai ajudar a fazer deixar essa palavra necessária, esse adjetivo no singular. Singular e masculino, né? Singular masculino, certo?
A letra B, a opção B vai dizer o seguinte: a forma verbal tornou praticamente necessário não apresenta flexão de número por tratar-se de um verbo impessoal. A mesma coisa, né? Parecido com a letra A, que ele vai colocar todo o verbo tornou, vai classificar esse verbo como verbo impessoal. A questão é que nem sempre o verbo tornar é um verbo impessoal. Em algumas situações ele pode ser ou não. No caso do texto, né, ele não é um verbo impessoal. Ele não está no singular porque ele é um verbo impessoal. Ele está no singular porque o sujeito dessa oração, ele está no singular, certo? Então, nós vamos ter aí, quando ele diz, a importância social e econômica do esporte tornou praticamente necessário. Então, eu tenho aí o verbo tornou, e o sujeito desse verbo é a importância, é o núcleo desse sujeito, que está no singular. Então, por isso que o verbo encontra-se na terceira pessoa do singular, porque vai concordar com o sujeito que é a importância, né? O núcleo desse sujeito é a importância, que também está no singular. Por isso que essa não está correta, né? Nem sempre o verbo tornou, e sobretudo aqui nesse contexto, ele não é impessoal. E ele não apresenta flexão de número justamente. Ele apresenta flexão de número sim, né? Está na terceira pessoa do singular. Na letra C diz, sendo a expressão uma das principais práticas desportivas, sujeito de uma oração hipotética, ocorrerá a exigência do verbo apenas no plural. No caso dessa opção, o que é que nós vamos ter aí? Né? É dizer que... Por que ela não está correta? Né? É que ela, primeiramente, ela não é uma oração hipotética. Porque para ser hipotética, eu teria que ter aí um verbo em um outro tempo. Né? E aqui eu tenho um verbo no presente. E o presente geralmente vai indicar um fato, algo real, algo que aconteça, e não como uma expressão hipotética. Então, eu tenho aí, o futebol é uma das principais práticas desportivas. E aí, essa expressão, eu não tenho aí uma expressão hipotética, eu tenho uma expressão real, porque eu tenho aí o verbo na terceira pessoa do singular do tempo presente. E ele não vai insinuar uma situação hipotética. Na letra D, eu tenho o seguinte. A expressão a fazer em foi um dos principais fatores a fazer pode ser substituída por que fizeram ou que fez, de acordo com a intenção discursiva, mantendo-se a correção gramatical. Né? O que nós vamos ter aí? A correção gramatical é em relação justamente à questão da concordância, né? Que fizeram, que fez. Essa é a opção que vai estar certa. Por quê? Porque eu tenho aí uma oração. Para compreender isso, eu preciso compreender que eu tenho aí uma oração reduzida de infinitivo, né? Quando eu tenho a notoriedade do futebol como uma modalidade esportiva, foi um dos principais fatores a fazer, né? Então, eu tenho a primeira oração, foi um dos principais, e a segunda oração a fazer. E aí, essa segunda oração, ela é uma oração reduzida de infinitivo, a fazer. Que quando eu posso desenvolver essa oração utilizando a conjunção que. Então, eu poderia dizer, foi um dos principais fatores que é a opção que tem aqui, que fizeram. E aí, nesse caso, o que fizeram vai concordar com um dos fatores, tá? Por isso que aí eu posso ter essa correção, porque aí, no caso, ele iria concordar com o antecedente da conjunção que. Ou eu poderia fazer que fez, né? Que é a outra sugestão, e se mantém a correção gramatical, porque aí, nesse caso, o fez concorda com o que. Então, quando eu tenho essa oração que não seria, no caso, reduzida de infinitivo, eu poderia fazer essa dupla concordância,
não é? Quando eu desenvolvo a oração, que é reduzida. Lembrando que as orações reduzidas, elas têm 3 tipos, né? A oração reduzida de infinitivo, a oração reduzida de gerúndio e a oração reduzida de particípio. Nesse caso, é a oração reduzida de infinitivo. E aí, por isso que eu posso substituir a fazer por que fizeram, que aí nesse caso o fizeram vai concordar com fatores, e posso ter que fez, porque aí fez vai concordar com o que. Porque justamente eu vou de alguma maneira aí, quando eu escolho, e isso tem a ver com o posicionamento de quem escreve o texto, aquilo que eu quero dar destaque. Por isso que tem a ver com a intenção discursiva, né? Tem a ver com aquilo que eu pretendo dar destaque no meu texto. E quando eu destaco um elemento ou outro, isso vai influenciar na forma como eu faço as escolhas linguísticas para constituir esse texto. E aí a língua, ela vai mesmo te dar diferentes opções, sugestões, opções mesmo de escolhas, né? De construções. Eu posso dizer uma coisa de diferentes maneiras. Então, essa é a questão 49, que nós acabamos de comentar. Pensem nisso que nós temos aqui, na verdade, a questão ela vai convocar diferentes conhecimentos sobre flexão, as flexões, né? Nesse caso, nós vamos ter flexão verbal, flexão nominal. E, além disso, vai convocar os elementos que estão aí em volta desses recursos linguísticos. Não é só olhar para uma palavra isolada ou aprender uma regra X, mas é olhar também para o contexto que o texto traz. Ok? E aí, galera, ficou com resolução? Não tem como não entender agora, né? Já a questão texto lido, a questão totalmente analisada e a alternativa correta da questão 49, vocês viram, foi a letra D. Então, totalmente esclarecida pela professora Meire, a quem eu agradeço mais uma vez. E ela também gravou a 50, então olha no canal aí que já vai entrar a questão 50. Valeu!